Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-nos São José. Sede meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Bom dia. Bom dia. Amados irmãos, que alegria, louvado seja Deus, porque mesmo neste contexto de tempos difíceis que estamos enfrentando, temos a oportunidade de nos encontrarmos aqui na casa de Deus, no santuário do Pai das Misericórdias, em torno do altar. E isso já é motivo para mim de alegria, já é motivo para mim de louvor e de gratidão. Acolhendo vocês, eu acolho também todos os que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação. Você em casa, você no trabalho, você no carro, você no campo, aonde você estiver, seja bem-vindo e acolha a graça de Deus que quer falar contigo nesta hora. Aproveito também para acolher aqui a presença dos meus irmãos do Ministério de Música Canção Nova, a Ana. Que alegria, Ana, de poder compartilhar esse momento contigo nesta manhã. E começamos muito bem com esta canção que eu ainda não conhecia, que é o Veni Creato cantado. Louvado seja Deus, que bênção. Acolho também o Jonas Santana, um amigo missionário lá da Paraíba, amigo Canção Nova e que visita a Canção Nova nesta manhã. Bem-vindo, meu irmão, bem-vindo aos irmãos do Ministério de Música, a equipe de TV, todo mundo juntos para comunicar o amor de Deus a você, a sua família. Amados irmãos, nós estamos no mês de maio, um mês muito especial, porque maio é o mês das mães, e por isso, simplesmente por isso, já seria especialíssimo. Mas maio também é o mês das noivas, mas ainda mais, maio é o mês mariano. Acabamos de celebrar agora, graças a Deus, no último dia 13 de maio, a festa de Nossa Senhora de Fátima, e com cobertura da Canção Nova, direto lá de Portugal, o altar do mundo mariano. Louvado seja Deus por esta graça. Na semana que vem, dia 24, celebramos então a festa de Nossa Senhora Auxiliadora, Nossa Senhora que é a patrona ou a matrona da Canção Nova. Ela é madrinha do Carisma Canção Nova, porque o Padre Jonas, nosso fundador, é salesiano. Então celebraremos dia 24 a festa de Nossa Senhora de Auxiliadora. Mas agora, no dia 31 de maio, último dia do mês, nós celebramos a festa da Visitação de Maria. E é sobre este tema que quero partilhar com vocês nesta manhã, e é através desta passagem que Deus quer falar ao nosso coração. Por isso, se abra a tudo aquilo que Deus quer fazer, tudo aquilo que Deus quer falar, tudo aquilo que Deus quer realizar. Eu peço a ajuda do meu irmão Jonas. Jonas, por favor, nos ajude a preparar o nosso coração, cantando também, saudando a Virgem Maria com esta canção. E diante desta canção, coloca o teu coração para se sentir nesta manhã acolhido, abraçado pela mãe. Escuta bem esta canção. Quando eu não merecia nada, quando eu merecia o desprezo, a rejeição e até mesmo a condenação. Quando eu não merecia nada, quando eu merecia o desprezo, a rejeição e até mesmo a condenação.
pelos braços da mãe, foi então que eu senti o amor de Deus por mim. Pelos braços da mãe, foi então que eu senti o amor de Deus por mim. O que me resta é a gratidão por me amar sem ser amado por mim. O que me resta é te amar até o fim. O que me resta? O que me resta é a gratidão por me amar sem ser amado por mim. O que me resta é te amar até o fim. Mais uma vez, o que me resta? Coloca a mão no teu coração. O que me resta é a gratidão por me amar sem ser amado por mim. O que me resta é te amar até o fim. Amados irmãos, e de forma especial, Nossa Senhora nos quer falar nesta manhã através desta palavra: gratidão. O que nos resta é a gratidão. E para fundamentar tudo aquilo que Deus já começou a nos falar nesta manhã, por meio desta oração e também por meio desta canção, eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículos de 39 a 45. Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo de 39 a 45. Enquanto você abre a palavra de Deus, nós rezamos: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Escuta com atenção o que o Senhor quer nos falar nesta hora. Naqueles dias, Maria partiu apressadamente para a região montanhosa, dirigindo-se a uma cidade de Judá. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou de alegria em seu ventre, e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com voz forte ela exclamou: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como mereço que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Logo que a saudação ressoou nos meus ouvidos, o menino pulou de alegria no meu ventre. Feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu convido você a aplaudir a palavra de Deus, porque o Senhor está nos falando nesta manhã, por meio desta palavra. E percebam, louvado seja Deus, a providência, porque nós estamos às vésperas, liturgicamente, da festa da visitação de Maria. E como que uma graça antecipada, Nossa Senhora está nos concedendo este presente. Ela não está esperando liturgicamente o 31 de maio, mas ela já está nos visitando nesta manhã e colocando em nosso coração o dom da gratidão, o dom da gratuidade. Porque eu não sei se você conseguiu entender toda a mensagem transmitida pelo Evangelho, mas então eu partilho com você nesta manhã o contexto. Você sabe que a Virgem Maria recebeu o anúncio do anjo Gabriel.
E até mesmo no Evangelho de Lucas, antes de ser narrado o anúncio do anjo Gabriel, foi narrado o anúncio à Virgem Maria, foi anunciado a Zacarias, o marido de Isabel. Zacarias era um homem temente a Deus, era um homem que vivia a diaconia, o serviço do altar, do Santo dos Santos. E um dia, quando ele estava escalado para servir o altar, e quando ele entrou no altar, onde só se entravam os sacerdotes do templo, Zacarias recebeu a visita do anjo Gabriel. Então o anjo Gabriel revelou a Zacarias: Zacarias, não temas. E como que num anúncio semelhante ao da Virgem Maria, o anjo Gabriel anunciou a Zacarias que ele seria pai. Ainda que sendo um ancião, ainda que sendo de idade avançada, Zacarias se tornaria um pai. E o mesmo serve para Isabel, porque Isabel era uma anciã. Isabel era uma mulher de idade avançada, e o que é pior, infelizmente, era um casal estéril. Era um casal que ao longo da sua vida, da sua longevidade, não conseguiram gerar vida. E o mais triste, na cultura judaica daquela época, o fato de não se gerar vida, o fato de não se ter a fecundidade, o fato de viver a esterilidade era um sinal de maldição, era como que um castigo divino. Então imagine vocês, o anjo falou: Zacarias, a tua prece foi ouvida. Zacarias, a tua oração chegou até Deus. Você será pai. Mas sabe o que aconteceu? Mesmo sendo Zacarias um sacerdote do Senhor, ele fraquejou na fé. E aí como que ele duvidou: mas como é que pode acontecer isso? Afinal de contas eu já sou de idade avançada e Isabel da mesma forma, nós somos estéreis. E sabe o que o anjo Gabriel falou? Porque duvidastes do que Deus vai realizar, você ficará mudo até o dia que o menino nascer. E o menino, você sabe, Isabel gerou João Batista, aquele que teve a missão de preparar um caminho bem disposto para o Senhor. Preparar um povo bem disposto, preparar o caminho do Senhor, aplanar o caminho do Senhor. João Batista, aquele que depois de Jesus não houve outro homem nascido de mulher que fosse tão grandioso. João Batista que dizia: convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Então, feito o anúncio do anjo Gabriel a Zacarias, o anjo visita e anuncia a Maria aquilo que nós rezamos no texto. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Meu Deus, eu me emociono porque é muito lindo, é muito forte. E você sabe o que aconteceu? O anjo Gabriel também falou: Maria, não temas, pois encontrastes graças diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Somente que, diferentemente de Zacarias, Maria não duvidou. Ela perguntou: mas como vai acontecer isso? Pois eu sou nova, eu sou apenas prometida a José, eu não sou casada com José. Eu não sou esposa de José, eu estou prometida a José. Como que vai acontecer isso? A sombra do Altíssimo virá sobre ti, e conceberás. Então a Virgem Maria respondeu: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Antes, porém, de ela responder a Jesus, o anjo Gabriel também anunciou: Isabel, Maria, sabe tua prima Isabel? Aquela que é velha, que é anciã, aquela que passou por tanta humilhação, aquela que nunca conseguiu gerar um filho, ela também já está grávida e já está no 6º mês. Então entra na narrativa que eu acabei de proclamar. Naqueles dias Maria partiu apressadamente para a região montanhosa, dirigindo-se a uma cidade de Judá. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. E a palavra diz que quando Maria saudou Isabel, quando a saudação de Maria chegou aos seus ouvidos, a criança estremeceu de alegria, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, repleta do Espírito Santo, e imediatamente Isabel
exclamou, exultou de alegria. Mas de onde me vem a honra de receber em minha casa a mãe do meu Senhor? O que eu fiz para merecer na minha casa a mãe do meu Salvador? Percebam, Maria era prima de Isabel, mas não estava ali recebendo uma visita de prima não. Quando Maria foi comunicar a Isabel que ela estava grávida, Maria só saudou Isabel e ela ficou cheia do Espírito Santo. Maria nem tinha contado que tinha recebido o anúncio do anjo. Maria não tinha nem contado, olha Isabel, vim trazer uma boa nova. O anjo Gabriel me falou que você está grávida, está no 6º mês. Não, Isabel estava grávida e nem sequer sabia que estava grávida, porque humanamente aquilo era impossível. Ela era uma anciã, era uma idosa, era uma mulher estéril que já havia com certeza tentado fazer de tudo para engravidar e não havia conseguido. Então quando Maria saudou Isabel, Isabel respondeu, ela não falou, oi prima, oi Lia, como é que você está? Como é que está seus pais? Como é que está tio Quinca, né? Tio Joaquim, tia Ana? Não! Maria, ao saudar Isabel, Isabel ficou repleta do Espírito Santo e a criança pulou no seu ventre de alegria. E então Isabel respondeu, de onde me vem a honra de receber na minha casa a mãe do meu Senhor? Então Isabel exultou, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Feliz aquela que acreditou, porque será cumprido da parte do Senhor tudo aquilo que foi dito. Amados irmãos, que riqueza! O coração de Isabel, àquela altura, era pura gratidão. E louvado seja Deus, meu irmão Jonas, por esta canção, porque é uma visita de Nossa Senhora. A música fala justamente desta realidade, quando eu não merecia nada, quando eu merecia o desprezo, e certamente Zacarias e Isabel, mesmo sendo temente a Deus, eram humilhados, eram desprezados, eram o opróbrio da sociedade, eram marginalizados, porque não gerar vida, não ter um filho, era como ser amaldiçoado por Deus. Imagina como aquele casal idoso de idade avançada sofria. O sentimento de Isabel era de sofrimento, era de rejeição. E a música fala desta realidade, quando eu não merecia nada, quando eu merecia o desprezo, a rejeição e, humanamente falando, a condenação, porque as pessoas têm o hábito feio de nos condenar. A gente não sabe o que o outro está vivendo, ou por que razões a pessoa está vivendo aquilo, a gente quer meter o dedão na ferida e quer julgar, quer condenar. Isabel experimentou a condenação humana, mas de repente, quando parecia que estava tudo perdido, a oração de Isabel e Zacarias foi ouvida. Portanto, amados irmãos, assim como Isabel, nós precisamos ter um coração agradecido a Deus. O Senhor está nos convidando, Ana, minha irmã, a ser gratos pela manifestação de Deus na nossa vida. E você já percebeu como nós somos tentados a só murmurar, reclamar, queixar, lamuriar, ao invés de agradecer? Isabel está nos ensinando, amados irmãos, nesta manhã, a ter um coração agradecido a Deus. E perceba, não é só Santa Isabel que mostrou a gratuidade a Deus, porque você acompanhou. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou de alegria em seu ventre, e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com voz forte, ela exclamou, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como mereço que a mãe do meu Senhor venha me visitar. Logo que a tua saudação ressoou aos meus ouvidos, o menino pulou de alegria no meu ventre. Feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Deixa eu recordar para você nesta manhã, quais foram as promessas de Deus para você? Talvez você já tenha caído no esquecimento.
Talvez foi tanto tempo que foi proferida uma profecia, uma promessa, uma palavra de bênção de Deus na sua vida. E que você Deus não quer, vou fazer. Deixa para lá, eu não mereço. Deus não me ama. E fica lá muriando, e fica reclamando, e fica murmurando, ao invés de sofrer as demoras de Deus, como nos ensina o Salmo 27. Sei que verei os benefícios de Deus na terra dos vivos. Mas se tardar, se demorar, espera pelo amor de Deus. Porque quem espera não desespera. E a triste realidade é que se temos muitas pessoas desesperadas, é porque estas pessoas já não têm mais esperança em Deus. Que tristeza. Portanto, amados irmãos, o que nos resta é a gratidão. O que nos resta é ter um coração agradecido a Deus. Jonas, por favor, vamos cantar mais uma vez. O que nos resta, eu sei que a vida é difícil, eu sei que nós estamos passando por tempos difíceis, de muita luta, de muita tribulação, de perda, de sofrimento, de morte, de provação. Mas a nossa vida não é só tristeza, a nossa vida não é só tragédia, a nossa vida não é só derrota. Nós temos sim maravilhas para narrar, assim como a Virgem Maria falou. Eu estava dizendo justamente isso. Nossa Senhora que aspirava o céu, Nossa Senhora que encontrou o favor da graça de Deus porque tinha um coração humilde. O Senhor olhou para a pequenez da sua serva. Doravante as gerações hão de me chamar bem-aventurada. Logo, imediatamente, é o versículo seguinte, 46, 47. Depois que Isabel agradeceu a Deus, depois que Isabel bendisse a Deus, depois que Isabel glorificou, louvou a Deus, igualmente, da mesma forma, perceba que não houve um colóquio, não teve conversa de prima, não teve conversa de comadre, não. Da mesma forma que Isabel exultou de alegria, da mesma forma que Isabel agradeceu a Deus, porque Deus estava a visitando, porque Deus estava fazendo maravilhas na sua vida, lhe permitindo gerar, num momento em que humanamente não é possível. Da mesma forma que Isabel, a Virgem Maria bendizeu ao Senhor. Ela bendisse, ela glorificou, ela louvou, ela agradeceu. E então ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor, a minha alma glorifica o Senhor, a minha alma agradece o Senhor, porque Ele olhou a pequenez da sua serva. E por isso todas as gerações hão de chamar-me de bendita, de bem-aventurada, porque o Senhor fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos os que o temem. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos, e os humildes exaltou. Despediu os ricos de mãos vazias, e acolheu Israel, seu servidor. O que é o Magnífica, senão um canto de exultação, um canto de agradecimento a Deus? Por isso, amados irmãos, Deus está colocando no nosso coração, nesta manhã, um sentimento de gratidão. Um sentimento de gratidão. E o que é gratidão, Natal? Gratidão é a capacidade de reconhecer o benefício que Deus ou que alguém fez em seu favor. E veja que esse tema da gratidão é tão sério, porque às vezes a gente acha que os outros têm a obrigação de nos servir. Parece que a gente é rei e rainha. Não sabe dizer um muito obrigado. Ô Ana, é uma oração que eu já faço há algum tempo, a oração do Veni Creato, todos os dias, no momento que eu vou pregar, na hora que eu vou dormir, quando eu vou viajar, eu rezo o Veni Creato o tempo inteiro. Aí Ana me traz aqui essa música, que é a oração por excelência do pedido do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, eu tenho que agradecer. E depois, por uma pessoa que canta com a voz de roxinol, o meu coração alegra. Ana, obrigado pela sua presença. A sua presença aqui é um presente de Deus. Porque Deus lhe deu essa vocação santa, linda, ungida, de cantar. De levar as pessoas, através de um encontro pessoal com Deus, através da música. Deus me deu esse dom através da pregação. Sim. Deus não dá asa à cobra, que Ele sabe que se ela voar, dá um trabalhão desgramado. Da pregação já não é comigo.
Está entendendo Eu prego como é? cantando. Eu sou grato, embora eu quisesse cantar, eu amo cantar, gente, vocês precisam ver. De vez em quando eu arranho e tal, mas eu não canto. Deus me ensinou a falar e eu preciso ser grato a Deus, porque Ele me deu o dom de falar. E eu tenho que louvar e agradecer, porque Ana, o Jonas, tem o dom de cantar, gente. Para de ficar invejando os dons dos outros, você tem os seus dons, agradeça pelos seus. Como é difícil, a gente é mal agradecido, a gente é ingrato, os outros dão bom dia, você fica com a cara burrada, não fala bom dia. Alguém te faz um favor, te dá um presente, você não tem a capacidade. Eu não queria essa blusa, olha que blusa horrorosa que me deu. As favas com as blusas horrorosas, olha para o gesto daquela pessoa que quis te presentear. Meu Deus, quanta ingratidão no coração do ser humano. Como é difícil. Quanta ingratidão a Deus. E o que é pior não é só ingratidão a Deus. Quanta ingratidão dos filhos para com os pais. Com o vô, com a avó, com a tia. Com alguém que nos trata bem, que nos rala o bucho. Faz das tripas coração para fazer um bem a nós. E a gente não tem capacidade de agradecer. Como é difícil. Por outro lado, deixa eu lhe dizer, para você que, não vou fazer mais não, porque eu já cansei. Eu não aguento mais, é muita ingratidão do meu marido, é muita ingratidão do meu filho, é muita ingratidão do meu pároco, eu ajudo, faço tudo na paróquia, ele não sabe dar muito obrigado. Saiba, Deus fala, um copo d'água que você der a um dos pequeninos, não ficará sem recompensa, porque é a mim que você está fazendo. Por isso não pare de fazer. Você não precisa, claro, é bom, é importante, faz bem, é benfazejo, a gratidão. A gratidão de Isabel fez Maria também exultar de alegria, mas você não precisa da gratidão dos outros. É Deus que vai te pagar pelo que você tiver gasto a mais. É Deus que vai te recompensar por tudo aquilo que você feito. Tudo aquilo que você fez. Por isso, amados irmãos, o que nos resta é a gratidão. Mesmo quando nós não amamos a Virgem Maria, mesmo quando nós não amamos a Deus, nós somos amados por Deus, nós somos queridos pela Mãe do Céu e pela Virgem Maria. Por isso, o que nos resta é a gratidão. O que nos resta é a gratidão. Cante por me amar. Por me amar sem ser amado por mim, o que me resta é te amar até o fim. Vamos juntos? O que me resta é a gratidão por me amar sem ser amado por mim. O que me resta é te amar até o que me resta é a gratidão. E cantar. O que me resta é a gratidão por me amar sem ser amado por mim. O que me resta é te amar até o fim. Percebam, amados irmãos, que com o testemunho de Santa Isabel, com o testemunho da Virgem Maria de gratidão, Deus está nos convidando e nos dando um coração agradecido. Eu não quero aqui minimizar os teus problemas, as tuas dores. Eu insisto, nós estamos vivendo um tempo de cão. Eu tenho dito para muitas pessoas, vamos rezar, meus irmãos, porque o ministério, ou o ministério não, porque não é política, o mistério da iniquidade tem imperado no mundo. O cão está rindo com as igrejas fechadas, sem a celebração da missa, sem os sacramentos. O cão está aplaudindo. E a gente aí só assim, não tá bom, não tá bom não. Eu sei que muitas pessoas, infelizmente, por causa do contexto que nós estamos vivendo, perdeu
Tem pessoas que perderam 6, 7, 8 familiares. Eu conheço uma irmã de comunidade, a Margarete, lá no Macapá, ela perdeu 3 irmãos de uma tacada só, um atrás do outro. Eu sei que está difícil. Eu sei que nós temos sofrimentos. Eu sei que nós temos cruzes para carregar. Mas eu sei também que você tem motivos para agradecer. Você tem motivos para louvar, para bendizer a Deus. Veja, perceba o que o Salmo 106 vai falar. O Salmo 106 fala assim, que a história do povo de Deus, a história do povo eleito, é marcada por uma história de ingratidão a Deus. Não sou eu, Natal, que está dizendo, mas é o salmista, o Salmo número 106, vai dizer que a história do povo de Deus, do povo eleito, do povo escolhido, do povo amado, do povo pelo qual Jesus deu a sua vida na cruz para nos salvar, é marcada pela ingratidão. O salmista, portanto, acaba rezando desta forma: Senhor, perdoa a nossa ingratidão. E eu convido você a rezar comigo: Senhor, perdoa a nossa ingratidão. Pode ser mais forte: Senhor, perdoa a nossa ingratidão. Nos perdoe, Senhor, por me amar sem ser amado por mim. Amados irmãos, o que eu estou dizendo é muito simples. Quando se fala de Deus, quando se fala de oração, a gente já tem logo uma lista para pedir. Sim ou não? E pedir a gente pede e pede muito, sim ou não? Quem aqui que pede pouco para Deus? Quem aqui que pede pouco para Deus, fala aqui para mim. Todo mundo pede e pede muito. E não está errado de pedir. O que está errado é de não agradecer. Pedir, pedimos sim, pedimos muito. Mas, infelizmente, se somos prontos para pedir, somos lentos, lerdos, ruins para agradecer. Por isso a palavra de Deus está nos chamando a esta experiência de gratidão. Deus está nos convidando nesta manhã, neste mês de maio, nesse mês de Maria, a imitar o exemplo da Virgem Maria, que de tanto aspirar ao céu, mostrava o que ela tinha de melhor: a sua humildade e a sua gratidão. Porque Deus olhou a pequenez da sua serva. Deus não olhou para Maria como uma mulher grandiosa, extraordinária. Deus viu a pequenez, Deus viu a simplicidade, Deus viu a humildade, Deus viu o coração singelo como de uma criança que depende de Deus em tudo. E por isso, Maria nos dá o testemunho de quê? De gratidão. Deus não olhou porque eu sou especial, porque eu sou... Não, Deus olhou porque Maria era simples, era humilde, tinha um coração puro, tinha um coração de criança, tinha um coração agradecido. Portanto, amados irmãos, Deus está nos chamando a esta experiência de gratidão. Gratidão a Deus, gratidão às pessoas que estão à nossa vida, às pessoas que Deus colocou do nosso lado. Ou quem sabe se foi seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seu amigo, seu colega, seu esposo, sua esposa, seu filho que já partiu desta vida. Deus está colocando no seu coração uma profunda gratidão pelo tempo que você teve com esta pessoa ao seu lado. Deixa eu lhe falar, não é sem razão que a Sagrada Escritura é recheada de palavras que diz: dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterno é seu amor. No Salmo 118, versículo 1 e versículo 29 está escrito: dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. No Salmo 100, versículo 5 está escrito: celebrai o Senhor, louvai o Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. No Salmo 105, 1, 106, 1, 107, 1 está escrito: dai graças ao Senhor, celebrai ao Senhor, louvai o Senhor porque o Senhor é bom, eterna é a sua misericórdia. Se você abrir o livro de Esdras, no capítulo 3 do livro de Esdras, no versículo 11 está lá escrito: dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Se você abrir o livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, no capítulo 5, no capítulo 7, no capítulo 20,
Em 3 momentos do livro de Crônicas está lá escrito: dai graças ao Senhor, celebrai ao Senhor, louvai o Senhor, bendizei ao Senhor, porque o Senhor é bom. E nós aprendemos recentemente com um filme que nos ensinou muito a dizer que Deus é bom o tempo todo Deus é bom, mas não pode ficar no jargão. Você precisa, pelo amor de Deus, demonstrar gratidão, ter um coração agradecido diante de Deus. Você não pode vir à igreja ou entrar no seu quarto para rezar e ser só pedir. Não, porque a oração não é só súplica. Santa Teresinha vai dizer, e é uma definição do catecismo da Igreja Católica, que a oração é um impulso do coração a Deus. É um impulso, é um olhar levantado ao alto, no meio da dor ou no meio da alegria. Quando eu levanto o meu olhar a Deus, eu estou rezando. Portanto, a oração não é só súplica. Senhor, ó minha casa. Senhor, é meu carro. Senhor, ó meu filho. Senhor, faz isso. Senhor, faz aquilo. Não. A oração, ela pode ser de súplica, ela pode ser de louvor, ela pode ser de gratidão. Ela pode ser de contemplação, como nos ensina a música. Olho em tudo e sempre encontro a Ti, porque estás na terra, aonde eu for, em tudo que me acontece, eu sempre encontro a Ti, Senhor. É uma oração de contemplação, de meditação, é uma oração de louvor. Oração não é só pedir, oração é contemplação. A oração também é de gratidão. Eu tenho que saber pedir, mas eu tenho que saber voltar à presença de Deus e falar: Senhor, obrigado, eu não mereço, eu nem Te amo do mesmo tanto que o Senhor me ama. O que me resta, Senhor, é a gratidão. O que me resta, Senhor, é a gratidão. Percebam, amados irmãos, que se na palavra de Deus existe esta insistência, como eu narrei a vocês, tantos versículos, tantas passagens bíblicas, que nos apela, que nos convida à gratidão a Deus, é porque, infelizmente, nós vivemos uma ingratidão, como dizia o Salmo 106. A história do povo de Deus é marcada pela infidelidade, pela ingratidão, pela dureza de coração. Moisés, lá no Êxodo, já falava: Senhor, perdoa esse povo de cabeça dura e de dura cerviz. Portanto, amados irmãos, Deus está nos convidando à gratidão. Precisamos parar de murmurar, precisamos parar de viver lamuriando, de viver reclamando e ser mais agradecido a Deus, porque é isso que nos convida o Salmo 107, quando ele diz, o Salmo 107 nos diz assim: considerai as graças do Senhor e agradecei, porque Deus nos salva de todo perigo. Gente, 2019, eu sou baiano, eu estava indo para a Bahia. Como todos os anos a gente faz, entra no carro e foi. Já tinha viajado 1.160 quilômetros. Eu vou diretão, para não ter que ter despesa de hotel, dessas coisas, de não dar trabalho para os outros, de dormir na estrada, porque senão a gente perde um dia na estrada. Então, eu gosto de dirigir. Eu entro no carro à tarde, 4 horas da tarde, no outro dia eu estou lá, na Bahia, de manhã, chegando para o café. E no ano de 2019, a gente estava indo todo contente, feliz da vida. Deus tinha dado a graça e a gente seguiu viagem. Gente, a gente, como sempre faz, a gente foi rezando, cantando, agradecendo a Deus. O conforto da viagem havia sido até então, nesses 22 anos de comunidade, a viagem mais tranquila que havia feito. Não tinha nenhuma intempérie, nenhum risco de acidente, nenhuma ultrapassagem, nenhum animal na pista, nenhum buraco, nada. E nesses minutos finais a gente estava louvando, a gente estava bendizendo, a gente estava agradecendo a Deus pela viagem mais abençoada, pela viagem mais confortável, pela viagem mais tranquila que havíamos realizado. E sabe o que aconteceu? O cão é ousado, ele meteu o rabo dele no meio.
Era dezembro, você sabe que o movimento dos nordestinos e nortistas voltando de São Paulo, do Rio, de Brasília, para o Nordeste é uma coisa sem fim. E aí as BRs viram uma avenida gigante de carros, filas intermináveis de carro. E de repente, faltando 90 quilômetros de casa, o trânsito engarrafou, parou de vez. Eu consegui parar, liguei o alerta, e quando eu olhei no retrovisor, eu falei, vai bater. E um carro bateu no fundo nosso a 110 quilômetros por hora. Gente, quando eu paro para pensar nessa situação, eu até tremo, porque Deus foi tão misericordioso conosco, porque se Ele bate em cheio o motor dele com o porta-mala do meu carro, ele empurrava minhas malas que estavam abarrotadas no fundo do carro. O carro de nordestino é assim, um pau de arara. Você enche, leva um monte de coisa para a família e traz um monte de coisa da terrinha para cá. Quando bateu, quando eu vi no retrovisor e o cara não conseguiu, eu falei, vai bater. Qual foi a graça de Deus para nós? Ele tentou sair para o acostamento. Ele nem frear, freou. Ele tentou sair do acostamento. Porque se ele bate fundo com frente, ele empurrava o porta-mala e ia imprensar minhas crianças no banco da gente. E certamente eu não teria meus 2 filhos aqui hoje. É forte quando você lembra disso. Porque foi feio, só quem viveu sabe. A valença, o livramento foi que ele tentou sair para o acostamento. E ao sair do acostamento, ele bateu o eixo esquerdo do carro dele com o eixo direito do meu. Ele levantou meu carro fundo e jogou na pista contrária e saiu para o acostamento. Resultado, o carro dele estourou o eixo, o meu também estourou o eixo, e foi o que nos livrou de ter estourado a nossa vida. E não parou por aí não, sabe o que aconteceu? Estava a 100, 150 metros do topo de uma pequena ladeira. No que ele jogou a gente para o carro, para a pista contrária, o carro ficou atravessado, a roda quebrou, soltou, o carro não saía do lugar. Eu gritei para as crianças e para minha esposa, sai do carro. Nisso veio um carro para não bater, passou entre a fila de carro que estava subindo e a gente que estava atravessado na contramão subindo. Veio uma carreta e porque era um trecho de serra, o livramento é que as carretas, alguns são prudentes, responsáveis, e aquele era, e veio e conseguiu frear o carro em cima da gente, e aquela carreta cresceu em cima da gente no meio da pista, e aquela cena de terror, e eu desce do carro, corre para o mato. O meu menino não conseguia sair do banco de trás. Nisso, um terceiro carro, para não bater na carreta, jogou para dentro do mato. E um quarto carro, para não bater na carreta, entrou no meio dos carros que estavam subindo e descendo. A carreta descendo e os carros subindo. E ali Deus nos tirou daquela situação. Veio os prejuízos materiais, veio os danos, veio a amolação de ficar nas férias sem carro, veio o contratempo, a pessoa não tinha condição, a pessoa não tinha experiência, era um motorista novo. A gente teve que assumir o prejuízo. Mas eu aprendi com meu pai. Meu filho, vai o anel e fica os dedos. Se a gente sofreu um acidente de carro, foi porque Deus nos deu um carro. Então vamos trabalhar, vamos continuar, vamos tocar. O que é essencial, não aconteceu nada com eles, os 4 ocupantes do carro. Não aconteceu nada de grave conosco, luxação, marca roxa, hematoma, mas nada demais. E Deus nos livrou de um mal maior. O meu coração é agradecido a Deus, porque naquele dia eu poderia não ter voltado, seria a última viagem da minha vida. Por isso, amados irmãos, o que nos resta é a gratidão. É isso que o Senhor está nos convidando, a ter um coração agradecido, a louvar, a bendizer, a agradecer a Deus. O que nos resta é a gratidão. O Senhor está fazendo nascer em nós, você aqui presente no Santuário do Pai das Misericórdias e você que nos acompanha no sistema Canção Nova de Comunicação. Enquanto as lágrimas correm dos seus olhos, Deus está colocando
gerando no seu coração uma profunda gratuidade, um sentimento profundo de gratidão a Deus e às pessoas que marcaram positivamente a sua vida e a sua história. Como diz o Salmo 27, sei que eu verei as bondades de Deus. Espera no Senhor e tem coragem, fortifique-se o seu coração, porque o justo vive pela fé que tem no seu Senhor. Ah, Natal, mas está demorando. Santa Mônica esperou 30 anos para ver Agostinho convertido, e depois que ele se converteu, se tornou um dos maiores santos da Igreja Católica Apostólica Romana. Olha para Isabel e para Ana. Eram anciãos, eram velhos, eram idosos, desculpe, não faltando com respeito aos idosos, mas eles não tinham humanamente nenhuma condição de gerar. Imagine que como naquele tempo de Jesus, se casava, era dado em casamento logo cedo, como a Virgem Maria foi dada em casamento a José com 15 anos de idade. Imagine dos 15 até 60, 70, 80, 90, 100 anos sem gerar um filho. Será que esperou pouco? Mas a espera não valeu a pena. Então se tardar, espera. Se demorar, espera, porque o justo vive pela fé que tem no seu Senhor. E no tempo de Deus, na hora de Deus, a graça de Deus vai chegar. O que você não pode é desesperar, porque quem não espera em Deus cai no desespero. E o desespero só faz caca em nossas vidas. Eu insisto. Preste atenção, sobretudo você que está enlutado. Talvez você tenha perdido o emprego. Talvez você perdeu o seu esposo, a sua esposa, perdeu um pai, uma mãe com esse contexto de pandemia. Talvez você caiu numa falência, seu comércio fechou. Talvez você perdeu a casa, mas confia em Deus. Coloca a tua fé, coloca a tua esperança em Deus, porque o justo vive pela fé que tem no seu Senhor. E tenha um coração grato, seja como Jó. Jó foi tentado por Satanás porque ele caminhava na presença de Deus e vivia na fartura, na abundância. E Satanás falou, ele é fiel a ti, porque ele tem tudo, ele tem família, ele tem bens, ele tem propriedade. Então ele pediu permissão para tentar Jó. E Deus falou, pode tentá-lo, mas não toque na sua vida. O diabo foi lá, tomou os bens, queimou as fazendas, as plantações, tomou seus filhos. E o que Jó disse? Bendito seja Deus. Deus deu, Deus tirou. Nu eu saí do ventre de minha mãe, nu eu vou voltar. Do pó vim, do pó eu vou voltar. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo na penúria. É por isso que São Paulo, na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no capítulo 5, da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no versículo 16, 18 está escrito: viveis sempre contentes, orai sem cessar, e em tudo dai graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus a seu respeito. São Paulo dizia, sou o que sou por graça de Deus. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, qual é a dificuldade, qual é a tua cruz, qual é a tua dor, qual é o teu sofrimento, qual é a tua provação. Mas mesmo na dor, a gente não canta? Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo, Senhor, te bendigo, Senhor. Em verdade, o Salmo 105, o Salmo 103 vai falar justamente desta realidade. A minha alma bendize o Senhor e tudo que há em mim o seu santo nome. Minha alma bendize o Senhor e não esqueça nenhum de seus benefícios. E eu completo, que não seja o benefício, mas mesmo que seja a dor, mesmo que seja a provação, bendiga ao Senhor, glorifique o Senhor, louve. A gente não canta, mas é no louvor que Ele age, transformando os corações. Louva, meu irmão, para de murmurar, como dizia o Padre Léo, para de fazer a oração do encardido, para de murmurar, para de reclamar. Eu estou falando para você, estou falando para os meus irmãos da Canção Nova, eu estou falando para você que nos acompanha de casa, do seu trabalho, na situação que você tiver, pelo amor de Deus, ei! Para de murmurar, tira dos teus lábios a oração do encardido, que é a murmuração, que é a reclamação, e comece a louvar, ainda que seja no meio da tempestade.
Comece a bendizer. São Paulo diz: dai graças a Deus em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus a nosso respeito. São Paulo dizia: sou o que sou por graça de Deus, não é mérito meu. Por isso, amados irmãos, veja o movimento de Deus para nós nesta manhã. E então eu pergunto: você já agradeceu a Deus? Ah, Natal, eu não tenho motivos para agradecer a Deus. Quem te enganou? Por que você está deixando o inimigo continuar ludibriando a sua fé? Te enganando. Você acordou hoje. Você não precisou de alguém para te levantar, para te tirar da cama, para te trazer para aqui. Você está vivo. Você acordou. Quantas pessoas que dormem e não acordam? Quer milagre maior do que esse? Você já louvou, bendizeu a Deus? Ah, Natal, eu não aguento mais o meu filho. Lá em casa está um inferno. Meu filho nas drogas, minha filha na prostituição, isso, aquilo, meu marido no adultério. Natal, meu filho não quer estudar, ele não consegue estudar. É um contexto difícil agora ter que estudar online. Meu filho só quer saber de jogar. Eu não aguento mais, lá em casa está um inferno. Louve, agradeça a Deus, porque enquanto você está tendo um filho que quer jogar e não quer estudar, tem mãe que já perdeu o seu filho. Você fica reclamando do seu poisé, do seu possante. Possante não é um carro de motor forte, não. É aquele carro que quando você estaciona num lugar, ele deixa uma poça de óleo. Ele é um possante. E você fica reclamando do seu poisé, do seu possante. Ah, esse carrinho velho, essa motinha velha. Louve, meu irmão, você tem um carro quanto tantos não têm. Você está reclamando da sua bicicleta, que a marcha está ruim, que não sei o quê, que você pedala todos os dias 20 quilômetros de bicicleta. Louve, porque tem gente que não tem uma bicicleta para andar e anda 20 quilômetros. Tem gente que reclama: ah, mas eu não aguento mais andar de metrô, de ônibus, é o inferno. Louvado seja Deus, você tem dinheiro para pagar o ônibus, o metrô, o trem. Pior é quem não tem. Você reclama da sua casa: ai, minha casa está toda assim, assada, precisava arrumar essa cozinha, aquela parede está caindo, está pingando aqui. Louve, louve, quantas pessoas não têm um teto para ficar debaixo, amparado debaixo da chuva? Você reclama que não tem dinheiro para comprar agasalho, que o inverno já está chegando, porque você perdeu o emprego e não sei o quê, e que você queria estar na moda. Louve, porque você tem os agasalhos do ano passado para poder usar. Tem gente que não tem nada e em lugares frios chega a morrer congelado de frio na rua. Para que murmurar? Cadê a tua gratidão? Cadê o teu coração agradecido a Deus? Pelo amor de Deus, o Senhor está convidando e suscitando em nossos corações um exército de pessoas fervorosas, de pessoas aguerridas, de pessoas agradecidas a Deus por todos os seus benefícios. Amados irmãos, eu faço um pequeno parêntese. Você sabe a minha história. Talvez você tenha acompanhado o meu testemunho aqui. Eu já dei algumas vezes no PHN, já preguei, já dei no programa. Minha família é assim. Alguns programas, alguns encontros. Mas eu vou trazer bem sucinto. Pensa num cara da pá virada. Pensa num cara à toa, beberrão, fanfarrão, prostituído. Um filho pródigo, como está aqui, ó. Um filho que com 15 anos o pai confiou bens, dinheiro, contas bancárias, propriedades para tomar conta. E sabe o que esse Zé Mané aqui fez? Botou tudo a perder. Esbanjou tudo. Louvado seja Deus, porque mãe é mãe, né?
Mãe não desiste nunca. O filho pode ser traficante, pode ser bandido. Ela passa vergonha de ter que ir na cadeia, de ter que ir no presídio. E vai lá cuidar daquele ingrato, daquele rebelde, mal agradecido. Minha mãe rezou. Muitas vezes eu saía e chegava em casa, ela estava acordada. Ué, mãe, por que está acordada? Não, perdi o sono. Ela perdeu o sono por causa de mim. Estava rezando o terço pela minha conversão. Minha mãe faleceu e não teve a oportunidade de contemplar a minha conversão. 2 meses depois do falecimento da minha mãe, eu tinha ido para a fazenda pagar os funcionários e ouvi uma pregação do Padre Jonas que falava do Salmo 91 e da importância de rezar aquele salmo de libertação, como o Márcio Mendes nos ensina aqui no programa Sorrindo para a Vida. Porque se uniu a mim, eu o protegerei e o livrarei de todo o mal. E aquela pregação do Padre Jonas convidava a rezar o salmo todos os dias. E eu perdido no mundo. Sintonizei a rádio por acaso, porque ficava lá habitualmente minha mãe ouvindo uma canção nova através daqueles radião de faixa. Deus me impeliu, liguei, estava lá falando aquele homem que eu não sabia quem era e aquela pregação e eu fui ouvindo. Resultado, à noite eu sonhei com minha mãe e no meu sonho era como se eu voltasse para casa e chegando em casa na cidade ela falava: tome esse santinho, marca-página com esta oração e comece a rezar esta oração de hoje em diante, que Deus vai te libertar desta situação e desta vida de pecado. De forma resumida, voltei para a cidade, comprei uma Bíblia, busquei um padre para confessar, e isso é desde setembro de 96. Portanto, 25 anos, graças a Deus. Entende a importância do louvor, a importância da oração, a importância da perseverança e da confiança em Deus? Como filho pródigo, quando eu não merecia nada, quando eu merecia o desprezo e até mesmo a condenação por tudo que eu fiz como filho pródigo, jogando os bens do meu pai fora, foi pelos braços da mãe. Foi pelos braços da mãe que eu senti todo o amor que Deus tem por mim. Não é coincidência não. O Jonas fez esta canção a partir deste testemunho que foi dado no Centro de Evangelização, na Festa da Misericórdia e no acampamento do grupo de amigos de setembro do ano passado. Eu digo para vocês, no meu coração tem uma gratidão sem fim. Minha mãe não contemplou esse milagre aqui na terra, mas eu tenho certeza que ela olha lá do céu sorrindo todos os dias. E no meu coração, o que me resta é gratidão. Gratidão a Deus porque não desistiu de mim. Gratidão da minha mãe que me amou até o fim da sua vida, acreditando que um milagre poderia acontecer. Gratidão ao meu pai. Meu pai é um homem duro, severo, sabe aquele casca grossa? Meu pai é assim. Mas meu pai tem um coração tão agradecido. Toda semana eu ligo para pedir a benção a ele. Depois que eu termino de conversar, que todo mundo deu benção, a minha esposa, meus filhos, meu pai chega e fala: Deus lhes pague. Foi bom. Obrigado por ter ligado. Olha que engraçado. Deus lhes pague. Foi bom. Meu pai e minha mãe, eles me ensinaram o sentimento da gratuidade, do ser agradecido aos outros. É o que eu estou dizendo, meu pai é duro, é casca grossa. Na hora que ele precisa dar um chega para lá, é melhor você tomar uma surra do que você ouvir o sermão do meu pai. Mas ele ensinou a gente a ser grato. Ele ensinou a gente a ser agradecido a Deus e os outros. Eu cresci e ouvi no meu pai a rezar, minha mãe a rezar. Eu sou grato a Deus porque meu pai é um homem assim honesto ao extremo e ele tem um orgulho em Deus de ser um homem justo, honesto. Ele fala que se ele dá uma palavra, o mundo cai, mas ele não volta atrás. Se ele deu, está dado. E eu aprendi esses ensinamentos do meu pai. Eu tenho a gratidão porque quando eu não merecia nada,
Depois de ter esbanjado a vida com muitas mulheres, estragado a vida de muitas mulheres afetivamente, falando por causa dos meus relacionamentos desregrados, quando eu não merecia nada, quando eu merecia humanamente a condenação, Deus me deu a Cristiane do Juntos Somos Mais, a melhor que podia ter para mim. Pensa numa mulher boa, numa mulher de Deus, numa mulher pura, numa mulher santa, numa mulher dedicada. Eu não merecia, mas pelos braços da mãe, foi então que eu senti o amor de Deus por mim. Eu sou grato a Deus pela minha família, eu sou grato a Deus pela família Canção Nova, pela minha comunidade. Quando eu não merecia nada, quando eu voltei arrependido como pai misericordioso, como filho pródigo volta ao pai das misericórdias, foi então que Deus falou: vem cá, filho, que eu tenho algo especial para você. Não era para você morrer, não. Eu contei um dos acidentes, quando eu estava no mundão. Olha, um carro passou por cima de mim, eu tenho uma cicatriz aqui, o pneu passou no meu peito em Porto Seguro, e eu não morri, queimei a cara, mas não morri. O cara não viu, manobrou o carro lá na pousada e passou por cima de mim. No meu peito, o pneu passou aqui, ficou a marca, eu não morri. Nas minhas aventuras, fazendo gracinha com carro, eu bati carro com um colega. Trabalhando, pegando leite na roça, eu bati em alta velocidade no fundo de um carro. Eu fui num posto calibrar o carro, o pneu e abastecer para a viagem. O cara pediu para fazer eu sei lá o que, e eu todo perturbado, atordoado da vida, saí do carro e deixei o carro desengrenado. O carro desceu, passou raspando a bomba do posto de gasolina, atravessou a avenida, quase atropela uma mãe com um filho, foi lá do outro lado da avenida e pegou 2 carros de táxi e fez assim, ó. Gente, já aconteceu coisa demais na minha vida, mas como diz o salmista no Salmo 118, não morrerei, mas viverei para narrar as maravilhas que o Senhor fez em mim. Quando eu não merecia nada, Deus me puxou pelo canto: vem cá, filho, olha aqui para onde você vai, eu tenho um lugar para você, é a Canção Nova. E eu tenho gratidão, porque eu sei que eu não valho nada. Quem convive de perto sabe que o Natal é autossuficiente, que o Natal é orgulhoso, que o Natal é vaidoso, que o Natal tudo que não presta tem um pouco em mim. Mas quem conhece de perto, sobretudo na minha atividade missionária, sabe que eu tenho um coração apaixonado pelas coisas de Deus. E o que me move, além do Espírito Santo, além de um coração inflamado, um coração que arde de amor por Jesus, é um coração agradecido a Deus, porque Ele fez em mim e faz na vida de tantas pessoas que se confiam à graça de Deus. Por isso, amados irmãos, o que me resta é a gratidão. Eu finalizo dizendo, deixa eu lhe dizer, e eu peço encarecidamente aos irmãos da TV, mais uns minutinhos para finalizar, porque é muito importante. O Salmo 136, ela é uma ladainha em favor da bondade de Deus manifestada. É um hino de louvor a Deus, que agradece a Deus pela manifestação da sua bondade na criação de todas as coisas e de tudo aquilo que Deus fez e faz e continua fazendo em nosso louvor. Porém, amados irmãos, nós somos chamados a viver de tal forma que a gente deve se esforçar, a gente deve lutar para parar de reclamar, para tirar dos nossos lábios a oração do encardido, a murmuração, a reclamação, a ingratidão, e colocar o louvor. Finalizo com o Evangelho de Lucas no capítulo 17, nos versículos de 11 a 19. O Evangelho de Lucas 17, versículos de 11 a 19, fala da cura dos 10 leprosos. O leproso era como também uma pessoa maldita, uma pessoa marginalizada, porque o leproso na época de Jesus, ele tinha que andar com um sininho. Sabe como as vacas na roça, um cavalo, às vezes uma ovelha, um bode, anda com um sininho ali para o pastor, o dono, saber onde é que está o rebanho? Ou porque aquela vaca ou aquele boi, aquele jumentinho é muito arteiro e fica pulando cerca, entrando na roça, etc.
Assim como aqueles animais que portavam um gangolozinho, um sineteirozinho para estar mostrando onde ele está, os leprosos do tempo de Jesus, ele usava um gangorrozinho aqui, um sineteiro, um sino, para mostrar que ele estava ali naquele lugar, naqueles arredor, para dar tempo os outros correr, para dar tempo os outros fugir, porque eles eram considerados pessoas amaldiçoadas por Deus. Eles eram marginalizados da sociedade. Eles não entravam nem dentro dos muros da cidade. Ele tinha que ficar à parte, afora. E de repente tinha um grupo de 10 leprosos. Imagine que, como os moradores de ruas, você vai no centro das grandes cidades, nas grandes praças, tem um grupo de moradores de rua, são os leprosos dos dias de hoje. Os marginalizados, os descriminalizados. Sabe o que aconteceu? Quando os leprosos ouviram falar que Jesus estava por ali, que estava curando, que estava realizando milagres e prodígios, aqueles 10 leprosos correram e a uma certa distância segura dentro do permitido, eles se aproximaram de Jesus e disseram: Senhor, tem compaixão, cura-nos, sara-nos. E a palavra de Deus, eu vou ser fiel, eu já estou finalizando, Lucas 17. Eu vou trazer a narrativa porque ela é muito forte. Olha aqui, Ana, na minha Bíblia, o Veni Creato. Eu faço até o apostolado, sempre eu dou para alguém, né? Eu recebi alguns cards da Canção Nova e sempre reze o Espírito Santo, a oração por excelência. Eu já rezo de cor, mas fica aqui na minha Bíblia como um marca-página. Estava para entrar num povoado, quando 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam a certa distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E ao vê-los, Jesus disse: ide apresentar-vos ao sacerdote. O ide apresentar era um sinal de cura. Quando alguém recebia uma cura, como no caso dos leprosos, eles tinham que ser apresentados aos sacerdotes, para os sacerdotes dar a carta de autorização para eles serem reinseridos na comunidade. Então Jesus só respondeu assim. Eles pediram: Senhor, tem compaixão de nós, cura-nos dessa lepra. A gente já ouviu falar do que você tem realizado aí, faz um milagre em mim. Então Jesus respondeu: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto estavam a caminho, aconteceu que ficaram curados. Quando é que a cura acontece? É no dia que eu venho na missa aqui da quarta-feira do Clube do Ouvinte? É no dia que eu venho no acampamento Fé e Milagres que aconteceu o final de semana? É no dia que eu venho no acampamento de cura e libertação? Não, isso aí é fazer negócio com Deus. A cura acontece no caminho, quando você se põe a seguir o mestre. Quando você se põe a fazer a vontade de Deus, a viver em conformidade de Deus, a cura acontece no caminho. Então, enquanto eles estavam a caminho, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhes perguntou: ei, não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? 10 foram os curados, e somente um voltou para dar glória a Deus. Somente um voltou para agradecer. Eu estou pedindo na autoridade do nome de Jesus, que esta graça da visitação de Maria se atualize na tua vida. E assim como Isabel exultou de alegria e disse: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, a que devo a honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Que você não saia daqui deste santuário. Você que está nos acompanhando pelo sistema Canção Nova de Comunicação, que você não saia da presença de Deus sem apresentar um coração agradecido. Finalizo dizendo: hoje eu sou Canção Nova há 22 anos. Meu Deus do céu, que graça, que bênção. Eu não mereço, mas Deus me fez Canção Nova, foi Deus que quis. Eu nunca imaginei, pela vida errada que eu tinha, eu nunca teria projeto de parar aqui, mas Deus me fez Canção Nova.
o que me resta é a gratidão. Padre Jonas está no hospital e a gente tem feito uma corrente de oração pelo Padre Jonas. Padre Jonas, assim como eu agradeci os meus pais, agradeci a minha mãe que não desistiu de mim, eu agradeço ao Senhor como um pai espiritual na fé, porque se eu sou o que sou, sou por graça de Deus e porque o carisma Canção Nova forjou esse homem novo em mim. Padre, o que me resta é a gratidão. O que me resta, amados irmãos, é a gratidão por ser amado, mesmo não amando a Deus, a Virgem Maria, como eles amam a mim. O que me resta é a gratidão. Vamos cantar, vamos rezar. Senhor, eu quero esta graça para mim e para os meus irmãos. A graça de um coração agradecido, que ao voltar para a sua casa, ao terminar de ouvir esta pregação, você faça a sua gratidão, a sua prece, o seu louvor, o seu agradecimento a Deus. Mas se precisar, você vai até seu pai, vai até sua mãe, vai até um amigo, um colega, alguém que você precisa agradecer porque aquela pessoa foi instrumento de Deus, foi um auxílio de Deus na sua vida. Se você não puder ligar, se você não puder ir até aquela pessoa, manda uma mensagem, faz uma ligação, mas faça alguma coisa que externe o sentimento de gratidão que Deus nutriu nesta manhã no seu coração. Porque o que me resta é a gratidão. O que me resta é a gratidão. Juntos, por me amar sem ser amado por mim. O que me resta é te amar até